partir do século XVII, já se encontram referências interessantíssimas dos cultos africanos no Brasil. O congolês, né, Domingos Mbata, já em 1646, é mencionado. Ele já possuía uma clientela, já atendia, né, e curava pacientes e, ao mesmo tempo, adivinhava e fazia mesinhas importantes na cura dessa clientela que começava a frequentar a sua casa. Não existia uma casa propriamente dita. Quer dizer, o ofício religioso acontecia em lugares às vezes diferentes, em casa de alguns dos adeptos, mas já a partir desse momento existe esse núcleo central que vai dar origem a essas religiões afro-brasileiras. E não se restringia ao Domingos. Nós temos, por exemplo, a angolana branca, que possuía uma casa famosa, né, e que atendia uma clientela bastante significativa. Luzia Pinto, em Minas, né, que possuía uma clientela enorme e estabeleceu durante 20 anos na cidade de Sabará. Não havia uma coisa escondida, não havia uma coisa submersa socialmente. Pelo contrário, as pessoas sabiam do que acontecia e frequentavam e procuravam, né, alívio para as suas mazelas, para as suas dificuldades, para as suas doenças e também para as suas angústias. Outros locais também tornaram-se famosos. Em Salvador, né, no Acu, Brotas, né, uma outra casa florescia, né? A casa de Josefa Porá também era extremamente conhecida e todas elas são mencionadas, tanto, né, nessa notícias da polícia, que os embates também ocorriam várias vezes, e muitos deles também foram levados pela Inquisição para Portugal e tiveram um fim terrível. Mas isso aí é quando essas pequenas comunidades se tornavam extremamente visíveis, quer dizer, famosas. Quanto mais famosas, mais expostos estavam a esse perigo, né, a essa forma de repressão. Joaquim Batista, esse que nós estávamos falando há pouco, né, do Acu de Brotas, de 1829, foi também extremamente conhecido nessa época. E esses locais foram, pouco a pouco, né, se instrumentalizando, foram pouco a pouco se fortalecendo, desde aqueles mais rudimentares do século XVII até esses mais rebuscados e organizados do Acu de Brotas, que nós falávamos há pouco, de Joaquim Batista. Mas, de qualquer forma, esses calundus marcaram, né, essa religiosidade do Brasil colônia, e eles, de alguma forma, também foram possibilitaram essa institucionalização das religiões afro-brasileiras a partir do século XIX. É importante também destacar o seguinte, né? Esses calundus que também existiam no Rio de Janeiro, que também existiram em outras partes, né, do Brasil, como o Rio Grande do Sul, né? Em cada um desses lugares, né, havia sempre uma relação interposta com essas pequenas comunidades. Não havia uma repressão, como se pensava anteriormente, que procurava extirpar a qualquer preço esses núcleos iniciais dessa religiosidade. Havia uma tolerância e, algumas vezes, até o próprio reconhecimento desses locais de cura, né, e de adivinhação do futuro, de controle, né, e de exercício da magia como formas
públicas e institucionalizadas como eram na África. Talvez esse fosse essa tentativa de tornar essa coisa pública é que algumas vezes redundou numa repressão extremamente forte por parte das autoridades. Não eram simples cultos domésticos, sem organização. Pelo contrário, existia um calendário litúrgico com festas bastante conhecidas e antecipadamente anunciadas. O próprio ofício do calunduzeiro tinha subdivisões claras na relação que se interpunha com essa clientela. O próprio nome calunduzeiro já estabelecia uma relação de proximidade, de atendimento e de aspectos mágicos que eram estabelecidos a partir dessa relação. Uma outra parte desse ofício dizia justamente era encaminhado, era pensado nessa coisa fantástica da cura. Várias doenças eram curadas e muitas dessas doenças eram doenças socialmente conhecidas em toda a comunidade, como a lepra, como a tuberculose, e algo de muito especial que as mulheres calunduzeiras produziram, que era o conhecimento justamente das plantas, era o conhecimento da cura através dessa fitoterapia, que era algo extremamente delicado na relação que se interpunha com a medicina oficial. O corpo da mulher era algo extremamente protegido por essa família tradicional da colônia. E essa repressão fazia com que muitas vezes as mulheres procurassem outras mulheres que tinham essa imagem de curandeiras, como eram essas mulheres calunduzeiras. Então, tocar no corpo dessa mulher era também uma atribuição dessas mulheres que praticavam a cura. Existem, inclusive, menções feitas pelo Santo Ofício de que homens ricos compraram escravas reconhecidamente competentes nesses ofícios de cura e etc., e estabeleceram uma espécie de clínica já no século XIX, inícios do século XIX. Então é algo que a gente tem que levar muito em consideração, porque são esses calundus que mais tarde, de alguma maneira, vão começar a organizar esses templos religiosos no Nordeste brasileiro.